Olá pessoal, tudo bem? Gravando aqui a aula de condicional de vocês, tá? Bem, a gente começou a P2 de condicional falando bastante dos direitos fundamentais, né? Os direitos fundamentais, eles estão basicamente incluídos no artigo 5º, tá, da Constituição Federal, e lembrando, é um rol exemplificativo, tá? Ah, não tá no artigo 5º, não tem direito fundamental. Peraí, tem a Constituição inteira, pode derivar dos princípios, é um rol meramente exemplificativo. Mas estão basicamente no artigo 5º. Eu tenho alguma característica: universalidade dos direitos humanos, a historicidade, inalienabilidade, não posso vender, renunciar meus direitos fundamentais, tá? Temos a eficácia que a gente falou, princípio da proporcionalidade e razoabilidade cai muito, tá? Muito mesmo, principalmente porque ele sempre gosta de perguntar se é a mesma coisa ou não é. Tem professor que fala, doutrinador, que fala que é a mesma coisa. Tem alguns que falam que não. Por quê? Porque o princípio da proporcionalidade, ele não se derivou, né, de um tribunal brasileiro. Ele veio da Alemanha, que é o princípio da proporcionalidade, e o da razoabilidade veio do direito anglo-saxão, tá? Que é o direito norte-americano. Então, a proporcionalidade ela teve início lá no direito alemão e a razoabilidade no direito norte-americano. O que eu acho que aconteceu, sendo bem sincero para vocês? Algum juiz, eu não sei de onde saiu primeiro, tá? Se foi na Alemanha ou se foi nos Estados Unidos, mas eles só trocaram o nome e falaram: vamos falar que a gente aplicou, a gente descobriu aqui primeiro. Eu acho que foi alguma coisa assim, não é possível. Para mim é a mesma coisa, tá? Proporcionalidade e razoabilidade. Mas nos Estados Unidos chamam de um jeito, na Alemanha chamam de outro. E aí, por conta dessas duas criações, existe gente que fala que é diferente. Já vi cair para moral isso aí. O cara soube responder. Mas enfim, eu acho que é a mesma coisa, sendo bem sincero para vocês. Tá? Mas quando o negócio dá certo, porque todo mundo quer ser pai da criança, né? Aí conteúdo essencial de direitos fundamentais, sobre algumas teorias, dignidade da pessoa humana cai muito, tá? Porque tem muita aplicação hoje em dia, tá? Direito à vida, tá? A gente falou das hipóteses de tirar a vida, às vezes a própria Constituição, às vezes a própria lei me autoriza a tirar a vida de alguém, tá? Caso de aborto necessário, por exemplo, tá? A própria legítima defesa, tá? Então eu tenho abate de aeronave, pena de morte nos casos de guerra, várias coisas que a gente vem tratou em sala de aula, tá? Fetos anencéfalos, são várias situações que podem ocorrer, tá? Lembrando que o direito à vida é um direito absoluto, então eu não posso abrir mão do meu direito à vida, tá? Trata-se do bem jurídico mais importante do Código, tá? E da Constituição também. Direito à integridade, tá? Direito à integridade física e moral, tá? O que é integridade física? Proibição de lesões, moral, provocação interna de dor e sofrimento, tá? Questão de tortura, tá? Que é proibida no Brasil, mandamento constitucional de proibição, tá? Comercialização de órgãos, tá? Mas, em algumas circunstâncias, o direito à integridade ele também poderá ser relativizado, tá? Com exceção de alguns autores, eu tenho o livro dela. Aqui, achei. Aqui, achei. Esse livro aqui é da Flávia Piovesan. Quem quiser emprestado, eu empresto. Eu ganhei há muito na época de graduação. Chama Direitos Humanos e Direito Constitucional Internacional. A professora Milena já deve ter lido ele também, porque ela é ela que ministra Direito Internacional aqui na instituição, né? Eu ganhei esse livro. A Flávia Piovesan é uma das internacionalistas mais famosas que tem, tá, pessoal? Deixa eu olhar pra ver. Então vai ficar ao contrário esse reparo. Mas ela é uma das internacionalistas mais famosas que tem. Ela é brasileira e ela, por várias vezes, foi membro dos tribunais internacionais, tá? E ela é bem famosa. Esse livro aqui eu ganhei numa
num concurso de oratória que tinha para os acadêmicos. Eu até joguei essa ideia para o Rafael para a gente fazer um concurso de oratória entre os acadêmicos e presenteá-los de alguma forma, sabe? E aí a gente, nesse livro da Flávia Piovesan, ela fala que o direito à tortura seria um direito absoluto. Sobre hipótese nenhuma, a tortura poderia ser realizada. E lembra que eu fiz o cenário da bomba relógio com vocês na sala de aula? Uma bomba embaixo de uma escola, embaixo de um hospital, e o sujeito que colocou a bomba é preso. Você tortura ele para que ele contasse onde está a bomba, e aí você vai conseguir salvar um monte de criança. Ah, professor, mas é só esvaziar, não dá tempo, a bomba vai explodir em 20 minutos. Se ele não contar em 10, não dá tempo. Não tem como você revisar todas as escolas de Dourados ou em 10 minutos. Não tem como manter. O bombeiro tá tendo nem que chegar. O bombeiro tem que saber em 5 minutos aonde que tá a bomba. Em 10 no máximo para poder chegar lá e desarmar. E aí? Duro, né? Você tortura esse cara? Ele não conta. Você tortura e ele não conta, tá bom. Aí chega a esposa dele e você fala assim, cara, eu te torturei, ele não contou, mas se eu torturar a esposa dele, será que ela não conta? Você tortura a esposa dele? E aí ela não conta. Mas chega a filha dele. Você tortura a filha dele? E com a filha, às vezes ele conta, né? Ele gosta tanto da filha. Então, em situações extremas, o ser humano, até mesmo a tortura, ela poderia ser relativizada. Flávio Piovesan defende diferente. Internacionalistas, quem trata muito de direitos humanos, é totalmente ao contrário. Mas é legal no direito, tem várias posições, né? E por isso que a gente precisa ler muito do direito. Quem quer ter conhecimento tem que ler muito, né? Não tem jeito. Direito à igualdade, falando igualdade formal, igualdade material, tá? Questão falando dos concursos públicos, lembra? A gente ficou uma aula inteira praticamente falando disso, dos meios... Ai, fugiu agora o nome. Cadê? Igualdade material. Justiça distributiva, mas tem ações afirmativas, tá? Que é das hipóteses de colocação de negros em concursos públicos, indígenas, tá? Pessoas que, sobre regra, têm menos possibilidade de sucesso, né? Por conta do preconceito, por conta de N circunstâncias. E aí eu coloco as ações afirmativas, cotas, para que a curto, médio prazo eu tenha uma resposta melhor, tá? Direito à privacidade, vida privada, intimidade, honra e imagem, tá? Intimidade, direito de estar só, garantia da solidão, vida privada, etc e tal, tá? Cuidado aqui com as interceptações ambientais, gravação clandestinas, etc. Por quê? Se eu estou em um ambiente público, uma praça, por exemplo, e alguém me gravar, é permitido, sem problema nenhum, tá? Agora, se eu estou dentro da minha casa, por exemplo, ninguém pode pegar um drone, entrar dentro do meu apartamento, filmar por cima da minha casa ou na piscina, ninguém pode fazer isso, tá bom? Agora, se eu tiver expectativa de privacidade, e esse que é o nome, o que é expectativa de privacidade, professor? É quando eu, na minha cabeça, na visão de todo mundo, dentro da minha casa, eu posso andar de cueca se eu quiser, posso andar pelado se eu quiser, porque eu sei que só tenho ali. Eu sei que ali eu tenho privacidade. A partir do momento que eu abro mão da minha privacidade, eu vou numa praça, numa praia, por exemplo, pode ser que alguém me grave, numa multidão, por exemplo, pode ser que isso pode acontecer. Se eu abro mão da minha privacidade, eu abri mão da minha expectativa de privacidade. O sujeito não ele pode, de repente, me gravar em um ambiente público, beleza? Beleza! Interceptação ambiental, gravação clandestina, às vezes eles cobram essas diferenças. Mas a gente vai tratar isso quando a gente falar lá numa lei esparsa que chama da interceptação telefônica, tá? A gente vai tratar de novo, então
dessas classificações eu deixei mais à parte, porque a gente vai falar de novo mais para frente, tá? Sigilo bancário, falamos um pouquinho das CPIs também, interceptação de comunicação do preso, tá? A correspondência do preso pode, tá? Desde que, aqui ó, nos casos de ameaça à segurança pública, tá? Então, por exemplo, o preso tem-se uma desconfiança de que o cara tá, e não é assim, desconfiança, tirei da minha cabeça que eu acho. Não, eu tenho que ter colhido provas, eu tenho que ter várias testemunhas, eu tenho que ter indícios de que o sujeito, por exemplo, está planejando um ataque ao diretor do presídio, o sujeito está planejando, por exemplo, um ataque aos serventuários ali dos policiais penais. Eu tenho que ter informações fortes, contundentes, não é só tirar da minha cabeça, tá? Telegráficas, etc. Falamos do WhatsApp também, que está caindo. Hoje sim, até diminuiu um pouco, mas alguns anos atrás caiu muito, tá? Assim como caía muitos anos atrás a questão do caminhoneiro, tá? Ali muitos caminhoneiros dormem aonde eles na cabine dos caminhões. Tem cama, tem geladeira, tem tudo. Ali é a casa do cara. Ali eu preciso de mandato para poder entrar, tá bom? Na questão de inviolabilidade do domicílio, tá? Então, às vezes o STF e o STJ tem alguns julgamentos e aí bum, explode para o Brasil inteiro. E o Brasil inteiro tem que começar a usar. E é um tema novo. E aí eles jogam na prova para ver se o cara está atualizado ou não, tá? Como que funciona a propriedade privada? Eu posso ter acesso? Posso, tá? Desde que eu tenha uma ordem judicial, qualquer um pode entrar na minha casa. Eu posso ter também uma questão de flagrante delito, desde que sejam fundadas as razões. E aí, pessoal, teve um caso em Goiás, deixa eu ver aqui, o que aconteceu aqui no Distrito Federal. A Polícia Militar entrou na casa de uma casa falando que estava em busca de um suspeito de tráfico de drogas. Quando o cachorro diz o policial que se assustou e ele atirou contra o animal e o cachorro foi morto. Isso foi alguns dias atrás, dia 9/11 agora desse ano. Eu não vou mostrar o vídeo que ele é forte, mas a polícia não pode entrar. Estou atrás de um suspeito de tráfico. Alguém me falou, tem uma testemunha anônima que falou que naquela casa tem tráfico. Aí a polícia vai entrar para ver. Isso não pode acontecer. Para evitar esse tipo de coisa. E até a moradora fala, eu fiquei puto quando eu li essa notícia. Ele veio pela cozinha, na hora que saiu, viu o cachorro, foi dizendo que era perigo. E eu falando que era dose, o cachorro não correu, não latiu, não avançou. E ele foi lá e deu um tiro no cachorro. Cara, para evitar esse tipo de situação, eu não posso entrar na casa das pessoas. O cachorro estava onde ele tinha que estar, dentro da casa dele. E aí o policial entrou na casa sobre estou entrando atrás de estamos procurando um bandido aqui de tráfico de drogas. Entra na casa da pessoa para evitar esse tipo de coisa. E por isso que eu acho que assim, é necessário, né, a gente não só criticar, mas ver situações para poder ensinar como que deve ser feito. Quando que eu posso entrar na residência? Quando eu tenho ordem judicial. Policial, você tem ordem judicial? Não, não tem. Tá bom. Tá acontecendo algum incêndio, algum perigo ali um fogo, caiu uma árvore em cima, tem gente gritando socorro? Não, não é situação de emergência. Então, eu só posso entrar quando é flagrante delito. Como flagrante delito? Tem um suspeito de tráfico aí dentro. Como assim suspeito de tráfico? Quem te falou? Uma testemunha anônima. Filhão, não entra. Você não pode entrar. Mas eu tenho um informante me falou. Não pode. E é muito comum isso acontecer, gente.
Por isso que a gente bate muito na academia contra isso. Porque as situações são corriqueiras, acontece sempre. E não pode. Dessa vez, eu gosto muito dos animais, foi o cachorro, mas mais pra frente pode ser. E acontece direto de ser humano. Não pode entrar em domicílio dos outros. Não pode. Ah, mas é polícia. Dane-se, não pode. Tem mandado judicial? Está em situação de emergência? Não, não. Tem flagrante delito? O que é flagrante delito? A polícia está passando na rua e vê um cara com um revólver apontando para o outro e o outro cara de joelho, falando, não me mata, por favor. Isso é flagrante delito. A polícia para na frente passa na frente da casa e vê o marido com um chicote batendo na mulher e ela correndo gritando socorro, socorro, socorro. Isso é flagrante delito. A polícia passa na frente da casa e vê o sujeito pegando um objeto verde, dando para o outro, pegando um dinheiro e olhando para os lados para ver se ninguém está vendo. Isso é possível um tráfico de drogas? Isso é. Agora, eu entrar numa casa sobre a suspeita de que tem um traficante de drogas lá dentro, isso não é flagrante delito nem aqui, nem na China. E, obviamente, os policiais vão responder ali por, além de abuso de autoridade, né, na questão administrativa também, e tá certo, tem que responder mesmo, tem que ser punido, porque uma situação dessa já foi discutida, são discussões que nós temos há anos, na faculdade, na academia, nas revistas jurídicas. Por isso que foi escolhido isso, para que essas situações aqui não acontecessem, entendeu? Para que essas situações aqui não acontecessem. Então, é triste, depois se vocês quiserem ver a notícia, mas são situações tristes, né? E infelizmente uma questão aqui, avistou um homem que, ao perceber a aproximação dos policiais, jogou uma porção de drogas dentro de um lote. Com o objetivo de apreender a droga, um militar adentrou no lote, momento em que foi atacado pelo referido cão. Você vê que assim, é uma situação tão esdrúxula que na cabeça do policial, o cara pegou uma sacola e jogou, é droga, pô. Por isso que eu falo que a gente perdeu a guerra contra as drogas há muito tempo. Porque o cara pega uma sacola, joga por cima e é droga. Aí tem que entrar da casa para prender aquela sacola. É uma situação tão esdrúxula, tão assim, abismal, que eu pelo menos leio e falo, cara, não é possível. Não é possível, sabe? Enfim, aí o suspeito conseguiu fugir, etc e tal. Cara, é duro, né? E era um round de revisão, vou ver um desabafo aqui, mas são situações que a gente vê a teoria aqui e fala, cara, não é possível. Essa teoria ela tem que chegar em muita gente, tem que chegar em várias pessoas, porque não é possível que dentro de instituições como da Polícia Militar, por exemplo, não que eu sou crítico da Polícia Militar nem nada do tipo, mas os caras têm que entender isso aqui. Porque não é chegar e entrar, mas tá com uma sacola é droga. Mas tá com. O cara fugiu da polícia. Sabe? Parece que é uma questão assim de. Eu não consigo entender. Sabe? Parece que. E aí cria uma fique, né, na cabeça da pessoa de que é droga, de que a sacola tá ali, e de que as pessoas dentro da casa têm a ver, porque o cara deve morar ali. Então, tipo assim, vira uma fique na cabeça e o cara viola várias prerrogativas constitucionais em busca de uma sacola que ele acha que é droga, porque o cara jogou por cima do muro, sabe? E aí acaba tirando a vida de um bicho ou de uma pessoa futuramente. Sempre acontece de gente, né? Essa semana foi de um cachorrinho. Mas de uma pessoa, porque na cabeça dele a sacola foi jogada, a sacola é droga. Isso não é flagrante delito, nem aqui nem a pau. Tá bom? Só para deixar claro para vocês. Então, durante o dia, flagrante delito, desastre, socorro, tá? Que são as questões de incêndio, tá? E cumprir determinação judicial, tá? Qual horário, professor? A doutrina antigamente falava do crepúsculo, né? Ao amanhecer, não podia. Hoje, nós tivemos a lei de abuso de autoridade, que ela colocou aqui
das 21 horas às 5 horas da manhã, tá? Que é o horário aí que a maioria das pessoas, né, 90% das pessoas estão dormindo, beleza? Direito à liberdade, consciência, de crença, tá? Falamos bastante, cuidado com essa classificação. Quando eu estava preparando a prova, eu vi algumas questões que cobravam qual é a diferença de consciência, qual é a diferença de crença. Falei, nossa, que interessante cobrar isso. De informação jornalística também. Cuidado que a gente tratou nas aulas é sobre a informação jornalística, a questão de... Ai, cara, fugiu. A questão de... tá! Antigamente era muito comum policial, militar, polícia civil, delegados passarem as informações para a imprensa de um sujeito ou outro que foi preso, etc e tal. E aí a imprensa ia lá, tirava foto do cara e postava no jornal. Hoje pode fazer isso? Vou falar bem a realidade, até acontece, né, da polícia avisar e tal, de um crime ou outro, para que a polícia possa divulgar o trabalho dela ou coisa do tipo, tá? Agora, eu não posso publicar fotos, não posso publicar nome completo, não posso publicar nada disso, tá bom? Liberdade de cátedra, questão de aulas, tá? Liberdade de professor falar aquilo que ele quiser em sala de aula, tá? Se ele for ruim, ele é demitido, né? Mas enquanto ele está ali na liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar, ele pode ter essa pluralidade de ideias. A liberdade científica, às vezes ela é esbarrada por algumas situações, tá? Por exemplo, a questão da biociência, tá? Esses dias eu tava... Você sabe, sei lá, final de semana, tava assistindo Oppenheimer. E aí, os caras falaram assim, tem uma chance próxima de zero de quando a gente destruir a bomba atômica, a gente acabar com o mundo. Isso é de brincadeira, pô. 10, 20 caras se reúnem lá, faz um negócio e pode acabar com o mundo. Vocês estão doidos. Então, para isso que eu tenho restrições, tá? Eu acho que ainda que legislativamente são muito fracas. Deveriam ter restrições maiores, porque, por exemplo, né? Alguém aqui assistiu The Last of Us também? É uma série que tipo um fungo cresce dentro dos humanos. Essas séries apocalípticas, né? É muito bom. O que eu quero dizer é o seguinte: às vezes o cara tem uma ideia fantástica lá e dá errado e o cara pode acabar com o mundo com isso. Então eu tenho liberdade científica, liberdade de pesquisa? Tenho. Agora eu tenho que ter um limite, tá? Eu não posso criar ideias que elas podem vir a acabar com a humanidade, por exemplo, tá? Na questão biológica, uma mutação de genes, tá? Então eu tenho algumas restrições nessa questão de liberdade científica, tá? Liberdade artística, manifestação de pensamento, livre de qualquer atividade ou censura, tá? Cuidado que, em algumas circunstâncias, tá? A liberdade artística mesmo ela vai ser restringida. Ocorreu uma vez que o sujeito escreveu um livro meio que defendendo o nazismo, as ideias do nazismo, tá? O próprio STF foi lá e restringiu, censurou o livro. Porque esse tipo de ideia não deve ser propagada, tá? Direito à reunião também, reunião pacífica, sem armas, fins lícitos e aviso prévio. Cuidado que é livre a liberdade de associação, de manifestação, sendo vedado o anonimato, tá? Por isso que eu tenho que ir lá e dar a minha cara. Eu não posso entrar nessas reuniões de máscara, por exemplo. Eu tenho que... a Constituição ela permite a liberdade de associação, liberdade de reunião, desde que eu não seja anônimo. Eu vou lá e mostro a minha cara. Aviso prévio por quê? E é aviso, tá? Não é autorização, é aviso. Por quê? A gente até falou, uma reunião do Lula e do Bolsonaro no mesmo lugar, nas mesmas horas. Qual que é a chance de dar certo? Zero, tá? Então, para isso, a autoridade competente, que é em regra a Polícia Militar, vai modificar horas, modificar locais a fim de possibilitar que as duas reuniões aconteçam, tá?
Eu lembro que na época de eleição, um pouco antes, o pessoal fazia muita manifestação lá na Avenida Paulista, em São Paulo. O que eles faziam? De manhã era Lula, à tarde era Bolsonaro, ou vice-versa. De manhã Bolsonaro, à tarde era Lula. Por quê? Para dar tempo das pessoas irem para casa, almoçar, quem estava de manhã, e aí à tarde o pessoal do Bolsonaro chegava, tá? Era algo assim, eu não lembro se era de manhã à tarde, mas era assim, tá? Porque mesmo se colocar de um lado da Paulista ou do outro, pode ser que eles se encontrem e se abriguem, tá? Então, para essas circunstâncias, existe essa modificação, tá? Liberdade de associação, a gente falou tudo isso de aula, estou só citando as questões mais importantes, tá? De manifestação de pensamento, que foi importante também, liberdade de consciência, crença e culto, tá? Falamos tem uma igreja que não faz as coisas no sábado, né? Nós falamos também da questão do Enem, das provas para essas pessoas têm que ser dadas depois do amanhecer no domingo, salvo engano, tá? Direito de propriedade, falamos da função social, da uso capião, falamos meio por cima, tá? No final da matéria aqui, tem algumas coisas de jurisprudência e direitos sociais, tá? Na aula a gente falou bem por cima sobre direitos sociais, por quê? Porque durante a faculdade vocês vão ver muitas coisas. Direito à gratuidade do transporte, direito à maternidade, a gente falou de algumas coisas. Aí aqui falamos reserva do possível, mínimo existencial, a gente falou isso tudo na faculdade. Do efeito cliquê, né, das questões revolucionárias. Efeito cliquê, a gente falou, lembra do martelinho, que o cara vai subindo lá. Falamos tudo isso na sala de aula. Quem faltou alguma coisa, dê uma lida no material. Entendeu? Beleza. Não entendeu? Aí vai haver necessidade de vocês verem uma videoaula na internet ou algo do tipo. Dos remédios constitucionais. Habeas corpus, defesa de liberdade. Tá? Os sujeitos, paciente, autoridade coatora. Tá? A autoridade coatora é aquela quem está constrangindo ilegalmente o sujeito. E o impetrante é aquele que impetra. Habeas corpus não precisa ser por advogado e não precisa pagar nada, tá? Preventivo e repressivo. Preventivo é anterior, utilizado muito em CPI. Repressivo é quando o cara já está preso, eu vou lá e entro com o habeas corpus. Tem mais algumas classificações, a única que eu ressalto é o trancativo, tá? E eu citei o caso de um advogado aqui em Dourados que teve o celular apreendido pela Polícia Civil por conta de uma situação lá, e aconteceu o quê? Na segunda-feira ele teve o tablet e o celular apreendido. Na segunda-feira ele entrou no Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça trancou o inquérito policial. Obrigou que aquele delegado falasse, delegado, você não vai mais investigar isso. Que é um absurdo isso. E aí ele mandou trancar. Tá? Essas questões de previsão constitucional, porque algumas pessoas elas devem ser julgadas por órgãos especiais. Presidente da República. Por quê, gente? Qual o risco de pegar um juiz de Dourados, por exemplo, e entrar com habeas corpus lá e for e o juiz aqui de Dourados não gostar do Lula, não gostar do ex-presidente Bolsonaro e der um HC pro cara? É grande, então por isso que tem que ser no STF, tá? E aí, mas isso aqui são questões especiais, tá no material, é mais profundo, então a gente não falou tanto em sala de aula, tá? Pode cair? Pode, tá no material, tal, dei uma lida, mas não é algo que, nossa, sabe? Enfim, cai tanto. Habeas data, assegurar o direito à informação e retificação de dados. Uma coisa vocês têm que ter na cabeça de vocês, o que cada remédio constitucional faz? Habeas corpus, liberdade, tá? Habeas data, informação e retificação. Mandado de segurança, direito líquido e certo. Isso vocês têm que ter decorado. Professor, eu não sei o que é habeas corpus trancativo. Tudo bem, você pode errar uma questão, outra, acontece. Agora, você tem que saber, obviamente, senão você não fez direito na sua vida, que habeas corpus é para proteção de liberdade. Isso é o básico. É o mínimo. Se você sabe mais alguma coisa de habeas corpus, ok, bom. Se você sabe tudo sobre habeas corpus, parabéns. Ótimo, perfeito. Agora, pelo menos que habeas corpus defende a liberdade, você tem que sair daqui sabendo. E eu já falo para vocês, quando eu preparo a prova, e quando eu vou corrigir na prova, eu faço algumas questões meio básicas,
Por exemplo, o que é o habeas data? Ele defende o quê? O que é o habeas corpus? O cara não consegue sair do primeiro semestre, amigo, se você não souber que habeas corpus é para liberdade, habeas data é para informação, mandado de segurança para direito líquido e certo. Se você não sabe isso e você passar na matéria, isso vai ser prejudicial a você. Você vai chegar no segundo, terceiro, quarto, quinto ano, você vai ter muita dificuldade. Muita dificuldade, porque no primeiro semestre não sabe que habeas corpus é para liberdade. Então, essas coisas básicas tem que saber. Professor, eu só sei isso. Tá bom, já sabe o básico. Que depois você quer fazer trabalho, né? Eu não vou julgar um peixe pela capacidade dele de subir em árvores. Você quer direito de trabalho, ama direito de trabalho, adora, vai lá pro direito de trabalho. Agora, você tem que saber que habeas corpus é para liberdade, mandado de segurança. Senão, filhão, você não, entendeu? Não vai conseguir seguir a faculdade, porque é necessário esse entendimento básico, tá? Basicamente é isso. Bem, outras duas, a gente fala também de mandado de segurança, mandado de injunção e mandado de segurança, tá? O mandado de segurança, a gente fala, falamos bastante questão de concurso público, é muito utilizado para concurso público, tá? Tem todo no material também. Mandado de segurança, direito líquido e certo. Fiquei em primeiro no concurso, chamaram o segundo. Tá? Nessa circunstância, eu entro com mandado de segurança para preservar o meu direito líquido e certo. Lembre-se que nos remédios condicionais eu não tenho direito de prova. Tá? A minha prova é pré-constituída, então eu tenho que entrar com o processo já com as provas prontas. Beleza? Mandado de injunção. O mandado de injunção ele não é tão utilizado, e por isso que às vezes, de uma forma até chata, eles cobram bastante o mandado de injunção nas provas. Tá? O mandado de injunção é para nas situações que não tem uma norma regulamentadora. Por exemplo, eu tenho direito de greve, mas não tenho uma lei que explica como que vai ser essa greve. Eu preciso de uma lei explicando, tá? Por isso eu entro com mandado de injunção. Cuidado que vai ter, a gente comentou um pouquinho disso na aula, no mandado de injunção falta uma lei, tá? Falta uma lei que me prejudica. Tá? Por isso que eu entro como mandado de injunção. E aí que está a diferença do mandado de injunção da ADI que vocês vão ver no segundo semestre. No mandado de injunção, eu estou sendo prejudicado e eu preciso disso para exercer o meu direito. Na ADI por omissão, não. Não existe, eu preciso corrigir. Eu preciso de uma interpretação do STF a respeito de uma norma constitucional. Agora, ou de uma norma infraconstitucional. Mas eu não estou sendo prejudicado por conta disso. No mandado de injunção, eu estou sendo prejudicado. Na ADI por omissão, não. Na ADI por omissão, nós vamos lá no segundo semestre, mas eu estou perguntando para o STF se essa norma é constitucional ou não. Tá? Professor, mas eu preciso dessa norma? Preciso. Ainda não foi feito? Não. Na ADI por omissão, eu provoco o STF para que corrija essa falta de legislação. Tá? Não tem legislação. Essa legislação me prejudica? Sim, me prejudica. Eu posso entrar com um mandado de injunção. Não me prejudica, professor? Eu entro com a ADI por omissão. Beleza? Ambas, qual que é a similaridade das duas? Ambas faltam uma lei para explicar, para exemplificar, para trazer as normas. No mandado de injunção, é o meu direito que está sendo violado, eu entro com mandado de injunção. Na lei por omissão, eu declaro através do STF que existe essa omissão. E só isso, professor, o STF vai comunicar ao legislativo para que ele faça a lei, tá? Então, no segundo ou terceiro semestre, vocês vão ter aula com a professora Milena no Direito Constitucional 2. E aí vocês vão ver a questão de ADI por omissão, procedimentos constitucionais, etc. e tal. Ela nem vai citar direito de mandado de injunção. Você já tem que ter sabido. Já tem que saber do primeiro semestre. Beleza? Beleza. Eu queria elaborar dois temas que a gente não pegou na aula e falou tanto. Tá? Mas são duas questões. A primeira é da nacionalidade.
Tá? Nós falamos de brasileiro nato, naturalizado, a diferença entre eles. Estamos até no dia da aula, no caso do Robinho, tá? Da questão do brasileiro naturalizado. Do brasileiro nato que não pode ser extraditado, tá? O naturalizado pode? Pode, desde que não seja um crime político, tá? Então, se for um crime político, eu não posso extraditar. Se for um crime normal, posso extraditar sem problema. Como assim crime político, senhor? O cara é perseguido político, ele perdeu a eleição no país dele, estão querendo matar o cara lá. E inventaram um crime para ele. Aí o Brasil não é obrigado a extraditar, tá? O Brasil não é obrigado a extraditar nem no estrangeiro, né? Mas, da legislação do Brasil, permite extraditar os estrangeiros ou os brasileiros naturalizados, tá? Fala um pouquinho sobre a nacionalidade e é muito boa esse material que eu vou passar para vocês. Tem toda uma classificação de nacionalidade, mas sinceramente o que cai sobre nacionalidade? Diferença entre brasileiros natos e naturalizados, tá? Do ius sólios e os sanguíneos, nós falamos isso. E a diferença entre brasileiros natos e naturalizados, isso cai bastante, tá? E outra coisa que cai também é a questão dos cargos, tá? Essas questões de prazos de naturalização não cai tanto, sendo bem sincero, mas até pode cair. A gente falou um pouquinho disso no primeiro semestre. Mas o que cai bastante, diferença entre natos e naturalizados, e os cargos privativos de brasileiros natos, tá? Isso cai bastante. Por quê, pessoal? Imaginem vocês que... Aqui, ó, diferença brasileiro naturalizado, cheguei. Extradição, cargos privativos. Imaginem vocês que o Brasil entra em guerra com a Argentina. E o presidente do Brasil é um argentino. E um oficial de Forças Armadas é argentino. E um ministro de Estado de Defesa é argentino. Você vai lutar junto com esse cara? Eu não vou. O cara é argentino, vamos lutar contra a Argentina, cara, tá doido? Para evitar esse tipo de situação, existiu a restrição a alguns cargos de brasileiros natos. Presidente e vice da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Supremo Tribunal do Senado e do Supremo Tribunal Federal. Esses 4, por quê? Porque primeiro é o presidente e os outros 3 seguintes são os na linha sucessória. Se o presidente não está, é o vice. Se o vice não está, é o presidente da Câmara dos Deputados, que é o presidente do Brasil. Se o presidente da Câmara dos Deputados não está, é o presidente do Senado. Por último, é o ministro do STF, que vai ser presidente do Brasil. Eles estão na linha sucessória do presidente. Por isso que todos eles têm que ser brasileiros natos. Cuidado que algumas provas vão falar sobre presidente do CNJ. Tá certo. Por quê? Olha que loucura. O presidente do CNJ obrigatoriamente é um ministro do STF. Se ele é um ministro do STF, ele é brasileiro nato. O presidente do CNJ também tem que ser. Entendeu? Aí, os últimos 3 são da questão de defesa. Tá? Carreira diplomática, oficial de Forças Armadas e ministro de Estado de Defesa. Esses 3 por uma questão de segurança nacional. Não porque é porque é de segurança nacional. Beleza? Beleza. Aí tem atividade nociva, algumas questões mais. Conselho da República, que só foi chamado uma vez pelo Michel Temer, tá? Nunca foi usado isso daqui. Algumas diferenças aqui. Mas a básica, cargos, tá? E extradição. Isso tem que saber. É o que eu falo. Se você sabe atividade nociva, Conselho de República, a empresa jornalística, isso que é um absurdo, né? Para ter jornal ou rádio no Brasil tem que ter naturalizado há mais de 10 anos. Umas coisas assim, nada a ver. Mas se você sabe isso daqui, parabéns, cara. Isso é muito bom. Agora, você tem que sair do primeiro semestre sabendo que o brasileiro nato não pode ser extraditado, amigão. Isso você tem que saber. Não tem como você sair do primeiro semestre e saber isso. Tá bom? Então, essas são as questões básicas. Perda de nacionalidade, tem tudo no material, mas não tem uma... A gente falou, né, sobre as hipóteses de dupla nacionalidade, que perde, não perde. A gente falou isso em sala de aula, né? Em regra ou não... E tem até projeto de lei que está querendo mudar isso daí. Esses dias eu estava lendo, tinha sido aprovado, estava indo para votação. Mas, por enquanto,
adquirir outra nacionalidade, eu perco a minha nacionalidade, tá? Exceto se for uma questão de exercer os direitos civis no local ou por questão histórica, familiar, tá? Essas são as exceções. Então, o básico de nacionalidade tem que saber. Os direitos políticos, a gente falou bem pouquinho, assim, passando pelas aulas, né? Questão dos votos, do alistamento eleitoral, obrigatório para maiores de 18 anos e facultativo para os analfabetos maiores de 70, maiores de 6 e menores de 18. Acima de 70, 16 e 18, não é obrigatório votar, assim como para os analfabetos. Não podem alistar-se. Alistar-se alistar-se de uma maneira eleitoral. Os menores de 16, os estrangeiros e os conscritos. O que são conscritos? É aquele cidadão que está no período militar obrigatório. Todos os homens têm que se apresentar ao exército quando faz 18 anos para se alistar no exército. Se ele for aceito pelo exército, estiver no período obrigatório militar, ele não pode alistar-se, não pode votar, tá? Condições de elegibilidade, nacionalidade brasileira, pleno exercício, alistamento eleitoral, filiação partidária, tá? No Brasil é obrigado a ter partido para poder se eleger. E a idade mínima, tá? Cai bastante nas provas isso. Vereador 18, 21 deputado federal, estadual, deputado estadual, prefeito e vice-prefeito e juiz de paz. Por que juiz de paz? Não sei, mas a Constituição colocou. Juiz de paz é quem faz casamento, tá? 30 anos governador, vice-governador, Distrito Federal. 35 anos presidente e vice-senador. Tenho 19 anos, posso ser presidente? Não, porque a Constituição fala que eu só posso ser presidente acima dos 35 anos. Inelegibilidade, as hipóteses que eu não posso ser eleito para aquele cargo, tá? As inelegibilidades podem ser absolutas ou relativas. Quais, por exemplo, são absolutas? Os não alfabetizados, tá? Caso de quem? O Tiririca, tá? O Tiririca, ele teve lá um recorde de votos na primeira vez que ele saiu como candidato, como candidato a deputado federal pelo PP, não lembro. O que aconteceu aqui? Entraram com uma ação contra o próprio Tiririca a respeito da hipótese de ele ser analfabeto. O que aconteceu? O Tiririca, o juiz chamou ele e falou: Tiririca, eu vou ditar uma frase para você e você vai anotar para mim, você vai escrever. Se eu falar e você conseguir escrever aquilo que eu falar para você, eu te considero alfabetizado. É assim que no Brasil funciona, tá? A alfabetização ela vai muito além disso, mas é assim que funciona. Se você sabe ler e escrever, ela é considerada alfabetizada no Brasil, tá? Por isso que a gente tem aqueles analfabetos funcionais. A pessoa lê, escreve, mas ela nem entende o que ela está lendo. Nem entende aquilo que ela está escrevendo, beleza? Inelegibilidade reflexa. Aqui, ó, as relativas, eu não... Em alguns cargos, né, por conta de uma punição, por exemplo, eu não posso, da ficha suja, por exemplo, concorrer a alguns cargos, tá? A reflexa que cai bastante. Cônjuge, parentes e afins não pode se candidatar. Eu acho engraçado. Se eu sou esposo da prefeita, por exemplo, eu não posso me candidatar como vereador. Sabia? Sacanagem, né? Se eu, por exemplo, sou esposa da presidenta, eu não posso concorrer a qualquer cargo eletivo no país, tá? Parentes e afins até segundo grau. Por que a Constituição escolheu isso aqui? Porque a gente pode ter alguma influência, né? Então, para evitar essa influência, é proibido através da Constituição. Suspensão dos direitos políticos, algumas hipóteses também, incapacidade civil absoluta, condenação criminal transitada em julgado, tá? Preso vota? Preso, em regra, não vota. Por quê? O preso, quando você tem uma condenação criminal, você tem os direitos políticos suspensos até você terminar a sua pena.
Terminou a sua pena, você vai no cartório eleitoral e volta a poder alistar, a poder se candidatar sem problema nenhum. Preso em regra não vota. Ocorre que no Brasil, muitas pessoas estão presas provisoriamente, sem uma sentença. O cara praticou um tráfico, o juiz acha que se ele ficar solto ele vai praticar de novo e por isso ele precisa continuar preso. Nessa circunstância, o juiz faz o quê? Mantém o cara preso. Pode, tem a previsão no CPP, mas isso era para ser exceção. No Brasil é regra, tá? Então, o Brasil ele acabou adorou a prisão preventiva e pratica, principalmente os crimes mais graves, como regra, tá? Então, os presos preventivamente, aqueles que não têm uma sentença contra si, estes sim poderão votar, tá? Mas, sob regra, o preso, condenado, ele não pode votar, tá? Recusa de cumprir a todos a obrigação imposta é o caso do alistamento militar, tá? Todos os homens têm que fazer. Se eu não fizer, eu vou ter meus direitos políticos suspensos também, tá? Condenação por improbidade administrativa e o recrutamento. Se eu for, eu vou ser conscrito e também vou ter o direito suspenso em regra por 1 ano, tá? Diferença de plebiscito e referendo a gente falou na sala de aula, tá? Não tem, mano. Cai muito, não muito, tá? Filiação partidária, é obrigado no Brasil a filiação partidária, tá? Já tiveram vários processos, alguns países não é obrigado, Estados Unidos, por exemplo, no Brasil ainda é obrigado, tá? Existem algumas questões de fidelidade partidária que a gente não entrou em sala de aula, por quê? Porque aí ela vai mais no ramo de direito eleitoral, tá? A gente pode até falar, pode, mas não era interessante falar agora. Lá no direito eleitoral a gente vai saber mais. Por exemplo, eu posso sair do meu partido, eu tenho prazo lá de saída de 6 meses, não lembro se era 6 ou 3 meses antes da próxima eleição, acho que são 6 meses antes. Eu saio do meu partido e vou para outro, tá? Porque, gente, quando eu me elejo como deputado ou como deputado ou como vereador, eu utilizo. O Brasil ele adota um sistema de legenda. Então, por isso que eu falei, é mais interessante falar isso quando chegar em direito eleitoral, né? Mas como que funciona basicamente? Eu tenho lá 1000 votos, por isso que às vezes acontece em cidade ou no caso de deputado federal, de nós termos um candidato a vereador com 1.200 votos que não se elegeu e um de 800 que se elegeu. Por quê? Como que eu pego? Vou explicar. Olha como que funciona. Eu tenho lá 1000 votos na cidade. Vamos pegar 10 mil votos na cidade, tá? E eu tenho 10 cadeiras, 10 cargos de vereador. Como que funciona? A cada 1000 votos eu tenho uma cadeira, certo? Certo. Então, como que calcula? Calcula com base em quem tiver mais votos chega perto? Não. Calcula com base na representatividade, tá? Como assim? A cada 1000 votos é uma cadeira? Então vamos supor que terminou a eleição, o partido A teve 3.000 votos. O partido B teve 2.900 votos. O partido C teve 1.200 votos. Quanto que sobrou agora? Deixa eu pegar a calculadora agora, porque eu não lembro mais não. 3.000 mais 2.900 mais 1.200. 7.100. Eu vou ter que mudar aqui então. Vou ter que apagar. Pronto. Vou botar 7.300. E ficou menor.
E o partido D teve... eu subi, vai 7.000? Pera aí, agora tem de novo. Não, vai dar... 7.200 menos 10.000, 2.800. Quantos vereadores cada partido vai ter? Tá? Como que eu faço esse cálculo? Bem, o partido A tem 3.000 votos. Então, o A tem 3 cadeiras. Quanto que sobra? 0. O partido B tem 2.900. O partido B tem 2 cadeiras. Por quê? 1.000 votos, uma cadeira. 2.000, sobrou 900. O partido C tem uma cadeira, porque ele tem 1.000 votos aqui. Sobrou 300 votos. O partido D tem 2.800, sobrou 800. Então, o partido D tem 2 cadeiras. 3 mais 2, 5, mais 2, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cadeiras já estarão preenchidas por conta dos 1.000 aqui da frente. E as outras duas? Não eram 10 cadeiras? São. E as outras duas? Uma para o partido B, porque sobrou mais votos, e uma para o partido D, porque sobrou mais votos. Não deu 1.000, mas deu quase 1.000. Então, mais um vereador dele vai subir. Então, eu somo todos os vereadores, todos os votos válidos, e vejo quanto deu em cada partido. Antigamente era coligação, agora é só partido. Em cada partido eu vou fazer essa soma. E aí, o que sobrou a mais, quase deu uma cadeira? Quase. Não deu. Sobrou vaga ainda? Sobrou 2. Então eu vejo os partidos que sobraram uma quantidade maior. Beleza? É assim que calcula. Mas quando a gente dá em direito eleitoral, eu acho que direito eleitoral está online na grade de vocês. Mas vocês vão estudar isso novamente, só para a gente ver. Aqui é a janela que eu falei para vocês, tá? 6 meses antes. Eu tinha falado, achei que era 3, mas eu lembrava que era... consegui lembrar a tempo que era 6, tá? E aí tem algumas hipóteses que a gente vai ver mais lá em direito eleitoral. Lei de ficha limpa, algo mais específico. Beleza? Beleza. Esse era o material que a gente vai ter na prova, tá? É simples, é tranquilo. Algumas coisas básicas, umas premissas básicas vocês têm que saber, tá? Das questões de constitucional. Só um minuto que eu vou pegar. Voltei que eu achei as questões aqui, tá? Das questões que a gente fez na sexta-feira. Questão 1. Falava da liberdade de associação, etc e tal. A correta era a letra A, tá? Em nenhuma hipótese alguém poderá ser compelido a associar-se ou manter-se associado. Se eu tenho uma associação, eu quero entrar, eu saio. Ah, você é obrigado a ficar na associação. Não, cara, se eu quiser eu saio. Sou obrigado a nada, tá? Essa era a questão certa. Como que eu tirei esse amarelo agora? Beleza? Beleza. Questão 2. Perguntar, olha, uma coisa básica. João deseja assegurar o conhecimento de... Esse é o tipo de questão que vocês têm que saber, tá? Letra A. Habeas data, habeas corpus e ação popular. Beleza? Por que ação popular aqui? Porque é uma ação que... quando fala cidadão quer dizer que tem a capacidade eletiva, né? É ação popular, tá? Eles às vezes gostam de confundir com ação civil pública, que é lá do Ministério Público, né? De entes, etc e tal. Lá é ação civil pública. É muito parecido? Qual que é a diferença? Legitimidade ativa, basicamente, tá? Questão 3. Fala sobre a igualdade, etc e tal. Está incorreto. Cuidado, tá, gente? Muita gente não lê direitinho e acaba rodando. É assegurado aos presos o respeito à integridade física, moral, salvo nos casos de crime hediondo ou com requintes de crueldade. Então quer dizer que se eu te torturei, eu não tenho direito à integridade física e moral. Eu posso ser torturado também na cadeia. Lógico que não, tá? Lógico que não. Questão 4. Nabu é advogado e foi contratado, blá, 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 blá.
Geralmente é isso, pessoal. Eles criam toda uma questão, uma história e quer saber qual que você entra com qual remédio constitucional. Você tem que saber qual é usado em qual situação. A alternativa certa é a letra D de dado, tá? Mandado de segurança. Questão 5. Considerando cabe mandado de injunção, blá, blá, blá. Certo, tá? Aqui é certo. Beleza? Questão 6. Todos são iguais perante a lei, assinale a alternativa correta. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigação nos termos dessa Constituição, tá? É a letra B, beleza? De bola. Questão 7. O artigo 5º da Constituição Federal dispõe que letra de lei, infelizmente, cai bastante. Tá? Por isso que é importante dar uma lidinha no artigo 5º da Constituição. Tem que dar uma lidinha, tá? Questão 7 da 7, letra C. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ponto. Reforçando a garantia, não há crime sem lei anterior que defina nem pena sem prévia combinação legal. Tem que dar uma lidinha na lei, são coisinhas que acabam se até decorando por conta de tanto ler, tá? Sobre direitos fundamentais, a lei penal não retroagirá, salvo prejudicar o réu. Tem que dar uma lida no artigo 5º, que cai muitos direitos fundamentais, sim, tá? Questão 9, brasileira nata, tá? Por quê? Porque no Brasil é o ius solis, né? Não tem problema nenhum, tá? O João holandês contrata trabalhando na filial da empresa americana de cosméticos território brasileiro. É ius solis, tá? Vale território brasileiro, ele é brasileira nata, tá? O Brasil ele aplica tanto o ius solis, se a criança nascer em território brasileiro, ele é brasileira, tá? E, em regra, América do Sul é isso. Na Europa é o ius sanguinis, tá? Se eu nascer na Europa, eu não sou considerado europeu. Porque lá é ius sanguinis, eu tenho que ser filho de europeu para poder ser europeu. Nos Estados Unidos é diferente também, é ius solis. Então, nasci nos Estados Unidos, eu sou americano. Questão 10. Essa alternativa é a letra C, de cachorro. A Constituição brasileira diz que todos os cidadãos são iguais. Blá, blá. Esse é o princípio da isonomia. Questão 11. É livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. É livre a expressão de atividade intelectual, blá blá blá, independente de censura ou licença. É assegurado a todos o direito à informação, sendo vedado o sigilo da fonte. Não, tá? O sigilo da fonte. Eu sou obrigado a contar quem me contou? Não, tá? Se eu sou jornalista, por exemplo, eu não sou obrigado a contar quem me falou, quem não falou, etc e tal, tá? Eu posso ter o meu sigilo de fonte, sim. Esses diferentes brasileiros naturalizados, passamos lá. As principais, tá? E as mais importantes, com toda certeza. É a de cargos e também a de extradição, tá? Existe necessidade de advogado para impedimento dos remédios condicionais? Sobre regra, habeas corpus não precisa. Os outros precisam sim, tá? Só habeas corpus que não precisam. Ação popular e ação civil pública, ambas vão defender patrimônio público, ambas vão defender meio ambiente, ambas vão defender esses interesses, né, difusos, coletivos, tá? Essa é uma semelhança. O objetivo em si é o mesmo. Quais as diferenças, professor? Uma pode ser impetrada pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pelos entes, por associação, por grupos, por entes, por instituições. A ação popular é o cidadão que deve entrar. O cidadão, com o seu título de eleitor, procura o advogado, e o advogado vai entrar com a ação popular, querendo proteger o meio ambiente, querendo proteger o patrimônio público. Tem mais de café. E tem que essa questão dos cidadãos, tá? Da ação popular e ação civil pública, beleza? Basicamente é isso. Essa é a matéria da prova. A gente dá uma reforçada em nacionalidade que a gente tinha batido um pouco
e também direitos políticos, que a gente não teve uma aula. A gente dava pitacos aqui, pitacos lá, mas não falamos uma aula sobre direito político. Então a gente pegou algumas coisas que eu já tinha falado em sala de aula, né? Porque são juntos de outras matérias e algumas não, tá? Não teremos aula nessa sexta, tá? Eu gravei uma revisão de civil, estou gravando agora a nossa última aula de direito constitucional junto com essa revisãozinha, tá? Não teremos aula na quarta porque é feriado, e na aula da sexta, por conta da reforma, eu preferi gravar essas duas revisões para vocês do que fazer uma só revisão de constitucional presencial. Então vocês vão ter mais tempo para estudar para a prova, vão poder estudar no feriado, vai ter essa aula de sexta também para vocês estudarem, tá? E aí vocês fiquem com essas duas aulas de revisão, beleza? Bons estudos, pessoal. Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem pra gente. Pode utilizar material do Google, tenha cuidado sim com algumas doutrinas, né? Alguns sites, às vezes vocês vão ver que podem ser complexos, complicados, mas no geral tem materiais muito bons na internet. Eu vou mandar esses materiais que eu utilizo para dar aula para vocês darem uma estudada, uma revisada também, tá? Bons estudos, fiquem com Deus e até a data da prova, que é quarta-feira, né? Vai ser dia... não abre aqui. 22 e 24. Beleza? Tchau, pessoal. Beijo.